Senhor. Ele diz sempre, não é algumas vezes, não é quando a vida corre bem que Ele diz para nos alegrar, mas Ele diz para alegrarmos sempre. E a mim às vezes faz-me confusão quando às vezes cumprimento alguns irmãos e eu pergunto, então irmão, está tudo bem? E ele, mais ou menos. Mais ou menos. Pai Cindo. Irmão, nós temos de ter a alegria do Senhor na nossa vida. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Nós estamos livres do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. E nós devemos andar alegres por causa disso. Amém? Nós devemos ter o gozo do Senhor na nossa vida. Nós não andamos como as pessoas perdidas lá fora, carregados, cheios de fardos, mas diz que Jesus levou os nossos pecados e pagou o preço lá na cruz. Amém? Então nós devemos andar alegres no Senhor. Nós não devemos andar, minha vida anda mais ou menos, podia andar um bocadinho melhor. Não, irmão, dê graças a Deus, porque você já conheceu o Senhor da sua vida. Você já teve o privilégio de limpar a sua vida dos seus pecados e trazendo Jesus para a sua vida. Dê graças a Deus por isso. Amém? Então, e Paulo está escrevendo isso à carta em Filipos porque ele estava a dizer, alegrai-vos mesmo em tudo. A igreja em Filipos era uma igreja que estava a ser perseguida. E Paulo diz, alegrai-vos em tudo, mesmo na perseguição. Como é que é possível? Mesmo na perseguição, alegrai-vos. Estejam felizes. E nós podemos ler ainda no versículo 6, continuando, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que ele diz? Não andem preocupados com nada. Não vale a pena andarem preocupados com essas coisas. Porquê é que vocês se preocupam tanto? Vocês não entregaram já a vossa vida ao Senhor? Então descansai nele. Porquê é que andais preocupados com tanta coisa? Porquê é que andais preocupados se o dinheiro já está ali quase no limite para pagar as coisas, que já não andamos com o dinheiro todo controlado para poder comer, para poder... Descansai no Senhor. Ele proverá. Amém? Muitas vezes nós andamos preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com o nosso emprego, preocupados se temos aquilo que comer na nossa casa. Mas Paulo, quando está a escrever, diz aqui, não deixem ansiosos por coisa alguma. Antes, o que é que diz antes? Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Mesmo que esteja quase a faltar o dinheiro lá em casa para comprar a comida, quando estejam as coisas já complicadas, ali os apertos, vem a conta daquele lado, vem a conta do outro e nós já não sabemos como gerir o dinheiro, Paulo diz, não deixem ansiosos, porque Deus vai suprir as necessidades. Amém? E nós hoje temos que viver nessa confiança. Com o estado do nosso país, com a crise que está, muitas pessoas andam a perder o emprego, muitas pessoas andam com os salários a serem reduzidos, as contas cada vez mais caras, a luz a aumentar, a água a aumentar, todas as coisas no supermercado a aumentar, e nós já não sabemos mais do que vamos fazer, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Hoje é que nós estamos a ser provados se realmente nós estamos confiando no Senhor. Hoje é o teste para ver se nós estamos confiando no Senhor. Se quando nós estamos fazendo as nossas contas, nós estamos a lembrar, não, o Senhor proverá. É complicado, não é? Muitos de nós queremos que a nossa confiança esteja em nós, nas nossas contas, quando nós estamos ali a fazer as contas na calculadora para ver, olha, será que isto dá hoje? Vamos lá ver. Se dá para ainda ir uma vez lá ao supermercado para encher o frigorífico, se dá para ainda pôr o gasóleo no carro. Muitas vezes nós queremos estar nessa nossa segurança, fechados lá com as nossas contas e ver, não, aqui controlo eu, aqui sou eu o dono, eu é que mando nesta parte aqui. Mas não, o Senhor quer ser o dono de tudo na tua vida. Tudo. Ele quer ser o dono da tua carteira também. Amém? Porque o Senhor, Ele diz que o justo não mendigará o pão. Amém? Amém? Parecia que os irmãos não tinham certeza disso agora. E ainda mais, eu quero, continuando, nós podemos ler no versículo 7 e diz, a paz de Deus exceda todo o entendimento e guardará o vosso coração e a vossa mente. Paulo está dizendo, olha, alegrai-vos no Senhor, não andeis ansiosos em coisa alguma e a paz de Deus,
que encha os vossos corações e a vossa mente. Vocês andem descansados, não andem a preocupar-vos com tanta coisa. Descansai no Senhor. Que a paz de Deus possa entrar nas vossas vidas e realmente andarem em paz, tranquilos. Não preocupados com as coisas, não preocupados com o que é que vão comer, não andais com a vida, mais ou menos, mas andai na paz do Senhor. É preciso nós confiarmos no Senhor. E como é que, às vezes eu penso, como é que Paulo conseguiu escrever estas coisas, estando a igreja na situação que estava? Como? Nós às vezes podemos pensar, bolas, mas as coisas estavam tão difíceis, como é que Paulo tem ainda a coragem para dizer para os Filipos que estavam a ser perseguidos, e ainda diz, olha, alegrai-vos no Senhor, não deixem ansiosos com coisa alguma. Olha, a paz do Senhor enche os vossos corações e a vossa mente. É um pouco estranho, não acham, irmãos? Mas se nós continuarmos a ler no versículo 10 até ao 13, diz algo muito interessante. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo-vos isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está aqui a dizer, olha, eu disse-vos aquelas coisas todas porque, olha, eu já experimentei estar com a barriguinha cheia. Eu também já aprendi a estar com a barriga a dar horas ali, já a forçar, a doer. Eu já soube estar numa situação complicada, estar humilhado. Mas eu também já soube estar na situação de honrado. Eu já soube estar na situação de fartura, como de fome, e também de abundância e de escassez. Mas ele diz ainda, mas eu posso tudo. Todas estas coisas que eu já passei, da que ele descreveu atrás, todas aquelas situações em que ele foi humilhado, que ele foi honrado, ou que ele passou fome, ou que faltou o dinheiro, ele soube dizer, olha, mas eu posso passar por todas essas coisas, porque posso todas aquelas coisas naquilo que me fortalece. Eu posso não por causa da minha força, porque eu aprendi a viver com isso, mas porque Deus me fortalece. Porque Deus me ensinou como lidar com essas coisas. Deus me deu a paz. Deus deu uma alegria. Deus tirou uma ansiedade. Não sei se os irmãos estão a conseguir entender estas coisas. Ele disse, por causa daquele Deus que o fortalece, ele conseguia andar assim, alegre. Ele conseguia andar com a paz dele. Ele conseguia andar sem ansiedade, com todas as coisas. Porque ele sabia que tinha um Deus forte. Ele sabia que esse Deus o ia ajudar. Porque se nós lermos em João 16:33, Jesus diz, vocês tereis perseguições neste mundo, mas tendo bom ânimo, eu já venci o mundo. Quantos irmãos conhecem esse texto? Vamos lá abrir lá em João 16:33. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está a dizer estas coisas porquê? O que é que diz aqui? Para que tenhais paz em mim. Novamente, vos encheis de paz. Que a paz de Deus guardará o vosso coração, como dizia lá em Filipenses. Paulo podia dizer aquelas coisas porque Paulo sabia o que Jesus tinha dito. Paulo sabia que Jesus tinha dito, olha, vocês podem andar com essas dificuldades todas, mas tendo bom ânimo, eu já venci o mundo. Todas essas coisas que vocês vão passar não vai importar, porque Jesus já disse que já tinha vencido o mundo. Porque não importa as coisas deste mundo, porque nós como cristãos, nós temos de ver as coisas mais além. Nós temos que ver que nós temos uma vida eterna a percorrer ainda. Amém? Quantos têm a certeza da salvação aqui?
Eu tenho a certeza da salvação. E por isso eu posso confiar que eu tenho uma vida eterna ainda por percorrer. Eu não me vou preocupar com as coisas deste mundo. Paulo dizia, a morte é ganho. O viver é ganho. Como é que é? Agora baralhei-me. Para mim o viver é em Cristo e a morte é ganho. Porque ele tinha certeza, olha, mesmo que eu esteja aqui, eu estou feliz porque eu posso estar com os meus irmãos. Mas se eu for para o céu, ainda vai ser ganho, ainda vai ser melhor. Por isso não importa as situações. Eu quero ter essa confiança na minha vida. Eu quero ter a confiança e a paz de Deus na minha vida, tendo a certeza que mesmo que qual for a situação, mesmo que eu ande com a carteira vazia, sem um tostão, eu possa ter a certeza que um dia eu vou para o céu. Amém? E essa paz é que enche os nossos corações. Deve ser essa paz que enche os corações dos irmãos. Claro que a vida é difícil. Claro que as coisas não estão fáceis. Claro que muitas vezes não apetece sorrir, não apetece dizer glória a Deus. Não é? Mas nós temos de ter esta certeza que Deus vai nos guardar, que Deus vai cuidar de nós. Deus vai ter em conta também aquilo que nós iremos comer o amanhã. Ele não deixou os seus servos nunca passarem fome. Nós podemos pensar naquela passagem lá em que Elias sim, em que ele, no povo de Israel, estava a passar grande fome. Eu estava a passar grande fome. Os rios tinham secado, as coisas estavam difíceis. E Deus até mandou os corvos irem levar o pão até Elias. Quando ele foi para Israel, quando ele ia no caminho, ele encontrou aquela viúva. Também já não tinham quase nada para comer. E Deus fez um milagre naquele momento. Deus não deixou a farinha acabar, nem o azeite acabar. Deu para que eles sobrevivessem e continuassem a viver. E Deus fez um milagre naquele momento, porque eles confiaram em Deus. Quantos irmãos ainda têm a capacidade de acreditar que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Quando faltar na casa, quando já começar a ver o seu frigorífico vazio, o irmão acreditar que Deus pode ainda encher aquele frigorífico. Amém? Eu acredito nisso. E nós devemos ter essa confiança que Deus é capaz de fazer isso. Amém? No Novo Testamento nós temos muitas situações em que a igreja era perseguida. Que os irmãos passavam fome algumas vezes. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando nós lemos lá em 1 de São Licenses 5,18... Paulo escreve e diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E em Efésios 5,20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui a dizer, olha, em tudo e por tudo dai graças sempre. Seja qual for a situação. Mesmo que nós tenhamos a certeza que Deus pode encher a nossa cesta, que pode encher o nosso frigorífico, e mesmo que isso não aconteça, dai graças. Aí está o complicado. Mesmo que Deus não supra as necessidades, dai graças. Estás em perseguição, estão-te a perseguir no emprego, acusando que tu és crente e que vives assim de maneira diferente, dai graças. Esta é algo complicado de viver. É complicado. Dai graças em tudo. Em tudo. Como é que eu posso dar graça em tudo? Mas a minha vida anda assim, ando com dores aqui, dores acolá, não tenho o que comer em casa. Mas o Senhor diz, dai graça em tudo. Em tudo. Não só às vezes, não só quando as coisas correm bem. Dai graças em tudo. Porque se nós vermos, eu agora quero ler aqui um texto que pode ser um bocadinho diferente. Em Eclesiastes 7,14. É um texto que nós usamos muito lá no Instituto Bíblico, que faz diferença quando nós lemos este versículo.
que diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Era bom se o versículo tivesse acabado logo ali. No dia da prosperidade, goza bem. Ponto final, acabou. Era bom. Mas Salomão, na sua sabedoria, ele escreve ainda: mas no dia da adversidade, considera que Deus fez tanto este como aquele. E agora é que está aqui o difícil. Está o que Paulo disse também: dai graças em tudo e por tudo. No dia bom, goza-o. Goza bem o dia bom. Quando as coisas estão bem, goza também dessa altura. Mas olha, mas quando vier o dia mau, não te esqueças que Deus também fez esse dia. Quando as coisas não estiverem a correr tão bem, confia que o Senhor está a guiar ainda. Deus está na frente daquilo que estás a passar. Deus está-te a fazer passar por aquilo por alguma razão. Porque Deus pode estar a fazer alguma coisa para Deus possa ser glorificado na tua vida. Para te ensinar alguma coisa. Paulo diz que por experiência ele já passou por várias coisas. Ele tinha passado por fome, por ser humilhado, por sem ter o dinheiro. Ele diz que por experiência ele podia dizer todas aquelas coisas que já tinha passado. Mas como por ter passado por todas aquelas coisas e ele ter experiência daquilo, ele podia dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Por ele ter passado por aquilo, ele já tinha aprendido que a paz de Deus ia encher o coração dele. Por causa daquelas coisas, ele podia dizer: posso tudo naquele que me fortalece. E nós temos que entender muito bem isto, porque senão quando vem o dia mau, nós vamos deixar Deus e dizer: Deus, porque é que tu estás a fazer isto na minha vida? E ficar ingratos perante Deus. Irmãos, eu quero ser grato a Deus. E isto que eu quero deixar bem ciente: em tudo e por tudo, dai graças. Isto é difícil, é complicado. Como é que eu consigo dar graças por tudo? Mesmo pelas adversidades que vêm à minha vida, eu tenho que dar graças. Eu quero dar um exemplo que foi dado esta semana lá no Instituto Bíblico, que um pastor estava a falar. Uma irmã ficou doente, ficou numa situação muito grave, e ela ficou questionando-se porquê que aquilo tinha acontecido na vida dela. Porquê? Porque é que ela estava a passar naquela situação? Estava doente, sério, mas doente mesmo. Ela foi parar ao hospital e ela questionava-se: Deus, mas porquê é que isto aconteceu na minha vida? Mas mais tarde, ela, como era crente, ela teve a oportunidade de lidar com várias pessoas que estavam ali perto dela. E ela, como verdadeira cristã, ela começou a falar de Cristo a várias pessoas ali. E nessa situação ela compreendeu que ela tinha ficado assim. Deus tinha permitido que ela ficasse doente, para que ela estivesse naquele lugar, para testemunhar do amor de Deus. Ela soube ver que mesmo na dificuldade Deus estava presente ali e havia um propósito na sua vida. Havia um propósito naquela situação que ela estava a passar, para que Deus pudesse ser glorificado. Por isso, irmão, quando está a passar pela situação difícil, quando está com dificuldades, quando fica doente até, dai graças a Deus. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito para aquilo que acontece na sua vida. E é preciso compreender, às vezes, coisas difíceis que vêm à nossa vida, nós não conseguimos entender no momento. E até questionamos Deus. Como aconteceu com Jó. Jó, quando ficou naquela situação difícil, até questionou a Deus: onde estás tu? Tu que criaste este mundo. Onde estás tu? Ele questionou. Mas quando ele viu a provisão de Deus na sua vida e aquilo que ele tinha feito na vida, ele diz que eu não te vi com os olhos, eu não te conhecia, eu só te conhecia pelo ouvir, mas agora eu conheço-te com o meu ver, com a minha vista. Eu conheço-te verdadeiramente. E realmente nós precisamos de viver desta maneira, dando graças por tudo. Paulo já vivia nesta dimensão de graça.
que era complicado. Tanta situação difícil que Paulo passou na sua vida. Não só ele, mas também toda a igreja. Passaram por tempos de perseguição. E nós hoje não passamos por perseguição declarada, mas nós passamos por dificuldades nesta terra. Grandes dificuldades. Nós vemos o nosso país, como eu estava dizendo no início, nós vemos, é só situações difíceis. É só coisas cada vez pior. Não há boas notícias. É sempre os impostos vão aumentar, aquilo vai aumentar, a água vai aumentar, a luz vai aumentar. É só ouvir desgraça. E como é que nós, numa situação dessa, nós podemos viver nesta dimensão, dando graças por tudo e em tudo? Mas era isto que eu queria deixar para os irmãos. Deus tem-me tocado esta semana com isto. E é isto que eu queria deixar com os irmãos. É complicado. Eu às vezes penso na minha própria vida. Será que eu era capaz, quando as coisas começarem a ficar difíceis, eu ser capaz de dizer isto? Alegrai-vos sempre no Senhor. É complicado. Mas Paulo estava reforçando essa ideia, porque ele sabia que os Filipos, eles ainda iam passar por situações ainda piores. E irmãos, Deus está-nos a falar hoje aqui, porque nós sabemos que a situação não vai melhorar neste país. A situação ainda vai ficar pior. E Deus está-nos a alertar para que nós possamos ficar confiantes nele. E lembrando, alegrai-vos sempre. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu quero orar hoje pelos irmãos e orar também por mim. Porque nós temos de compreender estas coisas e conseguir pôr em prática na nossa vida. Absorver estas verdades que Paulo estava a dizer. E conseguirmos em tudo e por tudo agradecer a Deus. Por todas as coisas, em cada situação, nós sermos capazes de agradecer a Deus. Porque Ele tem um propósito maior. Deus não vê a curto prazo, mas Ele vê a longo. E Ele sabe todas as coisas. Vou agora levantar. Aleluia. Isso que o Felipe tem falado realmente é uma verdade, irmãos. Hoje, eu estava a seguir a escola dominical, eu estava indo para casa. Minha esposa foi fazer o almoço. Eu estava um bocado preocupado realmente com a situação financeira. E eu fui ao computador, comecei a olhar uns programas sobre finanças para mim começar a gerir as finanças. Nós sabemos que o tempo que vem não é fácil, está sendo difícil para muitas pessoas. E comecei a fazer o orçamento daquilo que a gente ganha, daquilo que a gente gasta. E disse, Senhor, eu não sei o que fazer. E Deus começou a falar comigo, descansa em mim. Descansa em mim. Se você entrou aqui hoje preocupado, um momento difícil, você olha para todo lado da sua casa e não sabe para onde correr, Deus está falando aqui realmente para os irmãos descansar nele. Amém? Descansa no Senhor. Os tempos difíceis virão, mas como Salomão escreveu em Eclesiastes, como nós lemos, que no dia que vinham as coisas boas, nós devemos gozar. Mas quando vinha o dia da adversidade, nós devemos considerar, nós devemos refletir, porque Deus tanto criou aquele dia como o outro, para que a glória de Deus manifeste em nós, irmãos. Porque Deus vai suprir todas as nossas necessidades, mas nós devemos confiar nele. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Deus para que Ele possa, nós possamos refletir nestas palavras e realmente confiarmos em Deus, descansarmos em Deus. Confiarmos que aquilo que Ele disse, e as palavras do Senhor não voltam em vão, não é? Nós já ouvimos. E que estas palavras possam entrar nas nossas mentes, possam entrar no nosso coração e realmente dar paz, dar descanso. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu falas aos nossos corações, Senhor, e Tu cuidas da Tua igreja, Pai.
Obrigado, Senhor, porque Tu nos escutas, Senhor. Tu ouves as nossas orações e Tu respondes, Senhor. Ó Pai, eu Te quero pedir hoje, Senhor, que Tu possas, Senhor, cuidar de cada irmão, Senhor. Que Tu possas dar da Tua paz e do Teu descanso, Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, agradecendo tudo e por tudo que Tu vem às nossas vidas, Senhor. Ó Pai, faz-nos ser gratos, Senhor. Que nós possamos dar graças por tudo e em tudo, Senhor. Que esta realidade possa ser a nossa realidade, Senhor. Ó Pai, por isso nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Acredito que Deus tem estado falando aos nossos corações. Não é verdade? Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, nós precisamos confiar em Deus. Nossa vida, primeiro, foi criada por Ele. E diz, se Ele cuida dos animais, das coisas, até dos seres não inteligentes, como o ser humano, quanto mais a nós, Ele cuidará de nós, mesmo sendo pessoas de pouca fé. Não é verdade? A vós, homens de pouca fé. Então, Ele tem cuidado de nós. Os lírios do campo, não é? Como Deus os veste, as aves do céu e todas as demais coisas. O que a Bíblia diz realmente é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, nossas necessidades serão supridas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora há uma coisa que quando estava aqui agora refletindo também, que nós estamos ouvindo e estamos refletindo, não é? Estamos compreendendo, estamos absorvendo as coisas e raciocinando, mastigando aquilo que estamos ouvindo, como numa simbologia. E estava pensando, não é tempo da igreja descansar no aspecto de chegar a Deus. Se Deus está permitindo um pouco mais de aperto para os portugueses e a igreja está em Portugal, é para a igreja talvez refletir um pouco mais, se aproximar de Deus e depender mais de Deus. Não esqueça, irmãos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então, é tempo para nós nos aproximarmos mais de Deus. Os cultos de oração estar lá, a nossa vida privada orar, buscar ao Senhor. Não é tempo para lamentar, não tempo para andar queixando, tempo para andar por aí espalhando dúvidas e falando das coisas más. Mas é tempo para orarmos a Deus e termos uma confiança. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, se nós vivermos com Deus, Deus vai nos dar uma confiança, uma convicção de que a nossa vida está preservada nas suas mãos. Amém? Uma certeza dentro do nosso coração. É essa certeza que faz com que nós andemos em paz na nossa vida. É essa certeza. Glória a Deus. Então não esqueça. Aproveite todas as oportunidades onde o Senhor Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Não despreze os cultos. Não despreze o tempo da oração ou a sua dedicação na oração no dia a dia. Faça isso. Faça a sua parte. Seja fiel ao Senhor. Deus vai ser fiel na sua parte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pode ter a certeza disso. Vamos orar por o irmão Salvador. Tenho aqui um pedido para orarmos por ele. E antes disso, eu queria colocar aos irmãos, nós vamos ao Brasil, vamos estar lá 15 dias, mais ou menos, e nós vamos estar em igrejas, e com certeza nós nos identificamos com a igreja do Senhor e igrejas irmãs em todo o lugar. Se eu fosse para a China, se eu fosse para a Índia, se eu fosse, sei lá, para outro país qualquer, lá existem igrejas irmãs também, igreja do Senhor Jesus Cristo. E certamente os irmãos gostariam de daqui enviar uma saudação do mesmo livro que se alimenta em toda a parte do mundo o povo de Deus. É este livro. Amém? Tem exortações, tem saudações, etc. E por isso eu gostaria de levar da parte da igreja de Portimão para qualquer lugar onde eu fosse. Seja pregar, seja apenas estar no culto e me dar a oportunidade, eu pude dizer, a igreja de Portimão está orando por mim. Todo este tempo que eu estou aqui, manda uma saudação para todas as igrejas onde que eu estiver, para os irmãos. Amém?
Então, ia aproveitar a ler uma passagem que eu indico aos irmãos, que é em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20 e 21, que diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Este foi a saudação que eu gostaria de os irmãos aprovarem, eu levar comigo para ler, para transmitir aos irmãos em qualquer lugar onde eu estiver. Os irmãos concordam? Esta é a vossa saudação para os irmãos lá no Brasil, para as igrejas onde eu estiver? Amém. Graças a Deus. Vou levar isto então da parte da igreja de Portimão. Não esqueçam de orar por nós. Nós não vamos passar férias, nós vamos trabalhar, vamos servir o Senhor, vamos estar numa conferência missionária com uma igreja que é parceira da igreja de Portimão nas missões aqui em Portugal, e por isso é até um ato de gratidão estar ali e poder também saudar aquela igreja e agradecer de viva voz lá, pessoalmente, o empenho e a contribuição dos irmãos para a missão aqui em Portugal e outras igrejas ali também. Então, nós vamos em serviço, nós vamos servir o Senhor ali, com certeza. Glória a Deus. Os cultos aqui vão ficar sendo dirigidos com pessoas que estão responsáveis, que vão estar dirigindo todos os cultos. Irmãos, tudo vai prosseguir com normalidade nestes dias, mesmo com a minha ausência. Eu costumo dizer, às vezes, onde eu vou: ó irmãos, eu vou embora, ou nós vamos embora, mas Jesus fica. Amém? Nós vamos, mas Jesus fica. Jesus fica aqui na mesma, como se nós estivéssemos aqui, ou os irmãos estão cá onde estiver, os irmãos, Deus está aí também, e com aqueles que vão dirigir e vão pregar e vão ensinar durante este tempo. Graças a Deus. Então agora nós vamos orar pelo irmão Salvador e vamos pedir. Ele está aí? Ou saiu? Está lá atrás. Muito bem, deixe ficar aí, não vale a pena mexer-se, porque Jesus está também só aqui na frente como aí atrás. Se nós ficarmos no lugar onde estamos confiando e recebendo a oração e a bênção dele em qualquer lugar. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Tua graça, a Tua bondade. Agradecemos, Senhor, o que tens feito por nós. Neste dia a Tua palavra, ela é uma palavra abençoadora, que nos gera confiança no coração, Senhor. E nós Te agradecemos por ela, porque ela é viva, eficaz e poderosa para nos abençoar, e Tu velas por ela para a cumprir. Também quando oramos por alguém, ó Senhor, Tu também és fiel para realizar a Tua obra. Abençoa o irmão Salvador, toca o seu corpo, liberta da sua ansiedade, do seu mal-estar. Ó Deus, no nome de Jesus, toca a sua vida, a sua mente, Senhor, o seu espírito, o seu corpo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e lhe dá vitória, e ajuda a permanecer num espírito de gratidão e de louvor e de ação de graças ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos, pedimos e agradecemos tudo para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Então, Deus abençoe. No dia 25, nós vamos ter aqui, vai estar aqui em Portimão, o cantor Ricardo Silva. É verdade, mas tem que... Estava esquecido. Alguém, por favor, vá lá ao meu escritório. Nós ainda temos uma coisa para fazer que eu anunciei, mas podem ficar sentados, por favor. Nós temos a entrega dos diplomas aos irmãos que acabaram a ETAD. Eu peço à minha esposa para ir lá ao escritório, está lá um envelope com os diplomas para serem entregues a cada um dos irmãos. Os irmãos que terminaram, portanto, com sucesso, a ETAD, um deles é o irmão Araújo, o João Carlos, e temos aqui mais o Pedro e o Caravela. A Tânia, são os quatro que terminaram. Penso que não tem mais ninguém. Nós
vou chamá-los aqui em cima, e o envelope vai já chegar, por favor. Graças a Deus. A ETAD não foi uma tarefa muito fácil, porque são 32 livros que nós temos que estudar em 4 anos, e 32 livros com temas diferentes. Temos que estudar mesmo e, portanto, tirar aproveitamento daquilo que é estudado. E por isso foi alguma coisa que queremos dar os parabéns e entregar com honra aos irmãos os diplomas que foram enviados lá do departamento da ETAD para entregar aos irmãos. Graças a Deus. Portanto, estão de parabéns e certamente poderíamos dar oportunidade para que eles dessem testemunho do proveito que isso teve para as suas vidas. Certamente, e eu até posso... Alguém quer dizer uma palavrinha para os irmãos? Ok, eu queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Uma das coisas que a Bíblia, que Deus nos aconselha, é crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi isso que nós fizemos. Estudamos durante 4 anos, uma vez por semana. Foi bom, porque nós aprendemos. E não somente porque nós aprendemos, foi um tempo de convívio com os nossos irmãos, não é? Eu quero agradecer, portanto, aos meus colegas, não é? Eles realmente foram uma bênção uns para os outros. Quero agradecer ao pastor Rui também, que na ausência do monitor responsável, ele também nos transmitia a palavra. Quero agradecer, portanto, o Isaac, que é o nosso monitor, durante 4 anos nos suportou. E também agradeço os irmãos que não conseguiram concluir por várias razões, mas que certamente vão concluir, não é? E é sempre bom nós aprendermos mais. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais úteis nós poderemos ser na obra de Deus. Amém, irmãos? Portanto, estamos gratos a Deus. Também porque sabemos que os irmãos oraram por nós, não é? Sabemos que os irmãos oraram por nós. Portanto, estamos profundamente agradecidos. E é sempre um prazer nós termos um canudo, não é? É sempre um prazer. Amém. Portanto, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então eu queria chamar primeiro as senhoras, irmãs, que é uma somente. A irmã Tânia, faz favor, é com muita honra que lhe entrego o seu diploma e Deus abençoe. E espero que tudo aquilo que aprendeu possa guardar no coração, como Maria fazia, guardava todas as coisas no seu coração, e ser uma bênção para a vida pessoal e para outras pessoas também. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Agora, o seu marido, Pedro Filipe da Silva Vicente. Então, Deus abençoe também. As mesmas palavras digo à esposa, também para o nosso jovem Pedro, que Deus abençoe, e aqui está o seu diploma, com muita honra e aproveitamento. Deus abençoe. Graças a Deus. Temos o nosso irmão António Quaresma Lima de Araújo, que é ancião desta igreja, está cooperando e foi eleito ancião também. E uma das coisas que eu queria dizer aos irmãos é: os anciãos devem fazer esta formação, estudando a palavra de Deus, para estarem melhor preparados para servirem ao Senhor, porque são pessoas que vão pregar, vão ensinar, devem estar o mais bem preparados para o fazerem de uma forma inteligente, compreensiva, e transmitir a palavra de Deus condignamente, com uma boa compreensão. Quem fala com uma boa compreensão leva as pessoas a uma boa compreensão. Amém? É assim ou não é? Graças a Deus. E como ancião, então, teve o privilégio de fazer este curso
que lhe dá uma preparação melhor para servir ao Senhor na função que Deus lhe tem dado. Deus abençoe, com muita honra lhe entrego o diploma. Amém. O nosso irmão João Carlos Gomes também é ancião e, portanto, também fez o curso e certamente que trouxe um bom proveito, boa formação e muita ajuda para poder servir ao Senhor, e por isso também com muita honra lhe entregamos o seu diploma. Que Deus abençoe e seja útil para ensinar os outros. A Bíblia diz que aquilo que nós recebemos confia a homens fiéis, que sejam idóneos para ensinar a outros também. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Então confia a homens fiéis para que eles possam ensinar a outros também. E alguém que, não quer dizer que quando começa a estudar a idade, que tenha que ser um ancião, um presbítero, um diácono ou alguma coisa. Mas para ser ancião, deve ter interesse em estudar a palavra de Deus. E se tem a oportunidade de o fazer na igreja local e não o faz, é porque não tem vontade de se aplicar, de melhorar e de servir com mais excelência na obra do Senhor. Então não terá realmente uma grande vocação para ser um ancião, ou ser um diácono, ou ser alguém assim, porque deve ser uma pessoa que tem interesse, tem desejo em aprender mais para servir melhor, com mais excelência na obra do Senhor. Os cursos agora são cursos que foram diminuídas as disciplinas e foram diminuídos os anos também. Passou de 4 anos, quer dizer, existe de 4 anos, mas pode fazer um curso da ETAD em 2 anos. Em vez de ser 32 disciplinas, são 16 disciplinas selecionadas das 32, as mais importantes, que se acha que sejam mais importantes, para poder estudar num tempo menor e sendo assim mais acessível e não seja uma montanha tão alta para subir. E às vezes pensam, 4 anos, é muito difícil, 4 anos a estudar, mas agora tem um curso de 2 anos. Se houver irmãos interessados, nós poderemos continuar ou voltar a pôr a funcionar o curso para esses irmãos terem a oportunidade também de se preparar, de estudar a palavra do Senhor, aprender mais e assim também melhorar a sua prestação de serviço no reino de Deus. Amém. Graças a Deus. Salva de palmas para eles todos. Estão de parabéns. Deus abençoe. Vamos ficar de pé agora e vamos terminar, sim, agradecendo a Deus. Vou pedir a um deles para orar ao Senhor. João Carlos. Nosso querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia que Tu nos tens dado, ó Deus. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que esteve presente neste culto. A Tua presença é maravilhosa, Senhor, nos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Obrigado por termos terminado também este curso, ó Deus. Ó Senhor, Tu és aquele que nos ajudas em todas as coisas. És aquele que supres as nossas necessidades, Senhor, conforme ouvimos nesta noite na Tua palavra, Senhor. Abençoa, na verdade, nesta semana a Tua igreja com o poder do alto, Senhor, e que o Teu Espírito abunde, Senhor, nos corações, em nome de Jesus e para a Tua grande glória. Abençoa o Teu servo também, que vai também viajar, dirige-o e guarda o Senhor, em nome de Jesus, também a sua esposa, Senhor, que na verdade o Teu nome seja glorificado naquele lugar lá no Brasil, Senhor, e abençoa a Tua igreja naqueles lugares, ó Deus, em nome de Jesus e para a Tua grande glória. Amém. Graças a Deus. Então, Deus abençoe. Nós voltamos a ver daqui uns 15 dias, ou um pouco mais. Dia 30 estamos de volta. Estamos a chegar em Portimão. Deus abençoe até lá. Não esqueça, lá no Brasil nós vamos ver os irmãos aqui, o culto, vamos estar aqui ligados, porque pela internet a gente pode estar aqui ligados com os irmãos também. Deus abençoe. Um tempo de paz e de bênção durante este tempo também.